Vamos nessa, galera. Olha só, na aula passada, só confirma aí para mim se vocês todos estão me ouvindo. Sim, dá para escutar. Ah, então tá bom, obrigado. Beleza. Então, todo mundo me ouvindo aí, ó. Na aula passada a gente estava falando de botânica, a gente vai dar continuidade a esse tópico nessa aula de hoje também, beleza? Eu me lembro que a gente parou especificamente nas gimnospermas, né? Tinha terminado aquela parte lá falando do ciclo de vida das gimnospermas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Hoje, nessa aula, a gente tem que continuar aí com esse assunto de plantas, falando das angiospermas, que são o grupo de plantas mais importantes que existem, tá bom? Então, o que acontece? Primeiramente, as angiospermas, elas têm esse nome, não é à toa, tá? Anjo significa cobertura, tá? E esperma significa semente. Então, a semente com a cobertura, uma semente coberta. Galera, essa semente, essa cobertura que vai aparecer na semente é uma novidade evolutiva, tá? Que é o fruto. Só, peraí que tem gente querendo entrar aqui. Tá, pronto. Então, elas vão aparecer, essa novidade evolutiva, que é o fruto, tá? Então, uma coisa importante, a gente vai ver qual vai ser a importância específica aí desse fruto, tá? Então, agora, se liga aqui, ó. São as únicas plantas que possuem flores, tá? E são as únicas plantas que possuem frutos, beleza? As angiospermas. E a flor, especificamente, vai ser uma novidade evolutiva também, muito importante, porque ela vai ser útil para atrair agentes polinizadores. Vocês lembram como é que era a polinização na gimnosperma? Vocês lembram como é que era? Sim. Como era? Anemofilia. Isso, era a anemofilia, a polinização feita pelo vento, né? Agora, aqui nas angiospermas, a gente vai ter uma diversidade maior de polinizações, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco melhor também. Então, olha só. A gente divide as angiospermas em dois grandes grupos, tá? Que são esses que eu destaquei aqui, ó. São as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Monocotiledônea e dicotiledônea são dois tipos de angiospermas. Esses são dois tipos de angiospermas, tá? Legal. Vou sair aqui desse slide. Dois tempos. Eu quero que vocês vejam isso daqui, ó. Isso. Vocês estão vendo esse desenho aqui que eu deixei aberto aqui? Monocotiledônea e dicotiledônea? Sim. Né? Então tá bom. Olha só, nesse desenho aqui a gente está diferenciando, tá? Uma monocotiledônea de uma dicotiledônea, beleza? A diferença inicial e mais óbvia, que é o que dá nome a esses dois grupos, é a quantidade de cotilédones. Cotilédone é um tecido da semente. É uma folha modificada que tem como objetivo transferir nutrientes do endosperma para o embrião. Se a planta tiver um cotilédone só, a planta é monocotiledônea. Se ela tiver dois cotilédones, ela é dicotiledônea. Tá, na prática, para você saber se ela tem um ou dois cotilédones, você vai testar, tá, a semente. Você vai ter que testar a semente. O que acontece? Porque o cotilédone é um tecido da semente. Se a semente for maciça, indivisível, como é o caso, por exemplo, da semente do milho, então nós diremos que ela tem um cotilédone só, então monocotiledônea. Se a semente tiver duas partes que são simétricas, duas porções simétricas que podem ser separadas com facilidade, isso significa que lá dentro tem dois cotilédones. É o caso do feijão, por exemplo, tá? Então, aí a planta do feijão é uma dicotiledônea, beleza? Vocês sacaram a diferença aqui na questão do cotilédone, galera? Um cotilédone só, monocotiledônea, dois cotilédones, dicotiledônea, tá? Pode falar, alguém ia falar alguma coisa? Manda. Eu não entendi exatamente o que é o cotilédone.
O cotiledone ele é um tecido que compõe a semente. Ele é de difícil visualização aí nesse desenho que eu estou mostrando, tá? A função desse cotiledone ele é tipo uma espécie de folha em desenvolvimento, só que uma folha um pouco modificada, uma folha no estágio bem embrionário. Aí esse tecido ele tem como objetivo tirar nutrientes do endosperma, que é o tecido de nutrição, e disponibilizar, né, esses nutrientes para o embrião, especificamente. Tá? Se a semente tem 2 cotilédones, ela pode, geralmente você consegue separá-la em 2 bandas simétricas. Se ela tem um cotilédone só, aí você não consegue separar em 2 bandinhas simétricas. Tá? Legal, vamos aqui para cima da tabela agora. Olha só. Professor, e se não for pela semente, tem algum jeito de saber se é mono ou dicotiledôneo? Tem. Você vai testar, você pode testar também a raiz. Tá? A raiz é um bom indicativo para saber se a planta é mono ou dicotiledônea. Tá? Olha só então. A raiz das monocotiledôneas é uma raiz toda dispersa, igual essa daqui que eu estou mostrando com o mouse. Ó. É uma raiz toda dispersa. Esse tipo de raiz é chamado de raiz fasciculada. Quando a planta tem raiz fasciculada, quando a angiosperma tem raiz fasciculada, ela é monocotiledônea. Se a raiz tiver um eixo central, do qual saem ramificações laterais, aí a gente chama de raiz pivotante ou axial, a planta é dicotiledônea. Tá? Fala para mim, dessas 2 raízes aqui, qual delas vocês acham, né, já que é mais ramificada, que tem uma área de absorção maior, geralmente? Dicotiledônea. Pivotante. Não, área de absorção. Vai ser a raiz que tem maior quantidade de ramificações, concorda? Vai ser a fasciculada, geralmente, beleza? Agora, qual será a raiz que tem maior poder de penetração no solo? Axial. Isso, axial, tá? Então, se eu quero uma planta muito, muito grande, uma planta grandona, assim, uma árvore grande, né? Que tipo de raiz é preferível que ela tenha? Axial. Axial, porque ela vai penetrar melhor no solo, a sustentabilidade vai ser maior, tá? Então, via de regra, as árvores, tá? Via de regra, as árvores ou são gimnospermas ou são dicotiledôneas, tá? Via de regra. Não é uma regra infalível, tá? Não é sempre, mas a tendência forte é essa. Uma exceção bem famosa é o coqueiro, tá? Olha só. A raiz do coqueiro, por exemplo, é uma raiz fasciculada, beleza? O coqueiro é uma monocotiledônea. No entanto, ele faz parte aí de um extrato arbóreo. O coqueiro é uma árvore, beleza? Ele é grandão lá e tal, tem aquelas características, mas a raiz dele é uma raiz fasciculada, tá? Dá para ver aqui, ó, nessa imagem aqui, dá para ver direitinho, ó. Não é uma raiz pivotante, mas garante a sustentação da planta, tá? Isso não é uma regra, isso acontece com o coqueiro, mas a tendência é que quando você tem uma árvore, a raiz seja pivotante, tá bom? Legal. Olha só isso aqui agora. Se não for pela raiz, você pode ir também pelo caule, tá? Geralmente, as monocotiledôneas têm caules subterrâneos do tipo rizoma ou caules segmentados do tipo como, beleza? Já as dicotiledôneas tendem a ter caules lenhosos do tipo tronco, da mesma forma que acontecia com as gimnospermas. Além disso, se você cortar o caule no meio e observar a distribuição dos vasos condutores, você vai ver que nas dicotiledôneas, os vasos condutores se distribuem na forma de um anel no caule, enquanto que nas monocotiledôneas a distribuição é irregular, beleza? Ah, se não for pelo caule, tem outra característica que dá para saber se é monodicotiledônea? Tem sim, tá? Eu posso olhar pela folha. Então, por exemplo, as folhas das monocotiledôneas, elas têm nervuras dispostas de maneira paralela. Olha só.
quando as nervuras são dispostas, tá vendo aqui nesse desenho que eu abri aqui, ó, tá vendo que tem tipo umas linhazinhas na folha? Essas linhazinhas são as nervuras, são os feixes vasculares nas folhas. Nas monocotiledôneas, elas são distribuídas dessa forma aqui, ó, de forma paralela. A gente chama de folha paralelinérvia. É uma folha de monocotiledôneo, tá? Agora, se a folha tiver nervuras dispostas de uma maneira diferente, isso aqui está pequeno. Olha só, tá vendo essa daqui que está mostrando o desenho? As nervurazinhas, ó, elas saem de um eixo central que vão se ramificando aqui, ó. A gente chama de nervuras na forma de rede ou reticuladas. Nesse caso, a gente tem uma folha reticulinérvia, tá? Então, se a folha for paralelinérvia, a planta é monocotiledônea. Se a folha for reticulinérvia, a planta é dicotiledônea. Beleza? Vocês entenderam a diferença nas folhas, galera? Falem para mim. Sim. Certinho. Entenderam, né? Tranquilo. Tá bom. Se não for pela folha, você pode ir ainda pela flor, tá? Galera, a flor das monocotiledôneas é trímera. O que é uma flor trímera? É uma flor que tem 3 pétalas ou múltiplos de 3, tá? Uma flor trímera é uma flor que tem 3 pétalas ou múltiplos de 3. Se a flor for trímera, a planta é monocotiledônea. Agora, se a flor for pentâmera ou tetrâmera, o que é pentâmera ou tetrâmera? 5 pétalas ou múltiplos de 5 ou 4 pétalas ou múltiplos de 4. Aí a planta vai ser dicotiledônea, beleza? Então, se a flor é trímera, monocotiledônea. Tetrâmera ou pentâmera, dicotiledônea. Em alguns casos bem raros, tá? Existem também aí os casos das flores com 2 pétalas apenas, também serão dicotiledôneas, beleza? Então, a regra, na verdade, funciona mais ou menos assim. Trímera, monocotiledônea, o resto, dicotiledônea, tá? É isso. Pronto, então essas aqui são as principais diferenças que acontecem entre essas plantas, tá? Entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Teve uma vez que eu estava dando aula, aí uma menina perguntou para mim assim, Alisson, as briófitas são mono ou dicotiledôneas? Faz sentido essa pergunta, galera? Não. Por que não faz sentido essa pergunta? Porque briófita não tem semente. Porque para ser monocotiledônea ou dicotiledônea, a planta tem que ser uma angiosperma. Mono e dicotiledônea não é uma classificação geral de qualquer planta, é uma classificação de angiospermas. Então não faz sentido perguntar se a briófita, se a pteridófita ou se a gimnosperma é mono ou dicotiledônea. Não tem sentido, porque essa é uma classificação de angiospermas, beleza? E fala aí, então, para mim, qual é uma característica bem marcante das angiospermas que não existia em nenhum outro grupo vegetal? Que característica a gente pode dizer aqui, ó? A flor. Beleza? Então, a flor vai ser justamente a nossa característica aqui, mais marcante nas angiospermas, tá? Então, olha só. A flor é literalmente o órgão sexual visível das angiospermas. Acredite se quiser, né? Tem gente que gosta de receber de presente os órgãos sexuais das angiospermas. Né? Tem gente que gosta de cheirar também, esfregar na cara os órgãos sexuais das angiospermas. Mas a gente precisa conhecer algumas estruturas importantes da flor, tá? Então essa flor aí foi cortada no meio para a gente analisar alguns componentes mais importantes. Vamos começar daqui de baixo, tá? Vou ficar aqui com a caneta verde, ó. Primeira estrutura é essa que está aqui. A gente chama essa estrutura de pedúnculo floral. O pedúnculo floral é a estrutura que insere a flor no caule, tá? Insere a flor no caule. Beleza. O que acontece, galera?
O pedúnculo é só um cabinho de sustentação mesmo. Depois do pedúnculo vem essa região aqui, ó, mais dilatadazinha, que a gente chama de receptáculo. O receptáculo é importante porque é no receptáculo onde ficarão inseridos os órgãos sexuais propriamente ditos, tá? Beleza. Agora aqui no receptáculo a gente tem a inserção dos órgãos sexuais. Por exemplo, essa estruturazinha aqui, ó, essa estruturazinha aqui que eu estou passando laser, isso daqui, ó, essa estruturazinha é chamada de estame. Tá escrito ali já, velho. Essa estrutura todinha é o estame, só que cada estame é constituído por duas partes. Um cabinho de sustentação, filete, e esta região que é essa cabecinha antera. Beleza? A antera é o conjunto dos esporângios masculinos. Por isso, nós vamos dizer que o estame é o órgão sexual masculino, tá? O estame é o órgão sexual masculino. Beleza. Essa bagaça aqui no meio, ó, esse bagulho aqui no meio, tá? É o órgão sexual feminino. O órgão sexual feminino pode ser chamado de pistilo ou de carpelo, tanto faz. Beleza? Pistilo ou carpelo. Marca texto. Vou usar esse aqui. Gostei. Então, beleza. O órgão sexual feminino é chamado de pistilo ou de carpelo, tá? Tanto faz, você escolhe o nome que você vai querer usar. Legal. Agora, olha o que acontece. O pistilo é essa estrutura todinha aqui. Ele é constituído por três partes. Esta cabecinha aqui, estigma. Esse cabinho aqui, estilete. E esta região mais embaixo aqui, ovário. Beleza? Então, o pistilo é constituído por estigma, estilete e ovário. O estame é constituído por antera e filete. O pistilo é o órgão sexual feminino. O pistilo é o órgão sexual feminino. Beleza? Mas, galera, olha o que acontece. Para proteção, né, dos órgãos sexuais, existirão folhas modificadas. Quem são essas folhas modificadas? A gente tem as folhas modificadas mais externas, são as sépalas, e as folhas modificadas mais internas, chamadas de pétalas. Beleza? Você vai anotar aí para mim. O conjunto de sépalas recebe o nome de cálice. Cálice é o conjunto de sépalas. O conjunto de pétalas recebe o nome de corola. Conjunto de sépalas, cálice, conjunto de pétalas, corola. Pergunta para vocês. Quantos estames tem essa flor que está aí no slide? 4. 4 estames, concorda? Então, assim, uma flor, ela pode ter um estame, 2 estames, 3, 4, 5, 10, 20, tem vários tipos de flores, tá? Independente da quantidade de estames, o conjunto de estames receberá o nome de androceu, tá? Como é que a gente chama o conjunto dos estames? Androceu. Androceu, beleza? Vem do grego andres, tá? Que significa homem, beleza? Mas, agora, olha só. Deixa eu ver. Tá. Quantos pistilos tem nessa flor? Só um. Só um. A flor pode ter um pistilo ou pode ter vários. Nesse caso, ela só tem um. Independente da quantidade, o conjunto de pistilos será chamado de gineceu. Tá? Gineceu vem do grego gines, que significa mulher. Beleza? Então, como é o conjunto dos órgãos masculinos? Androceu. Androceu. E o conjunto dos órgãos femininos?
Gineceu. Gineceu. Very good. Ah, sim. Diga-me. Então, ela, nesse caso aí, ela é monóica, né? Nesse caso, a flor é cuidado, que olha só, você falou monóica, certo? Monóica e dioica é a classificação da planta. Da planta? Da planta como um todo. Nesse caso, a gente não está analisando a planta, a gente está analisando só a flor. Essa flor tem os dois sexos, concorda? Então, a gente diz que ela é monoclina. Monoclina, beleza. Isso, tudo bem? E outra coisa, qual é o nome que a gente dá para quando o órgão sexual é aparente ou não? Então, se a planta tem órgão sexual visível, ela é fanerógama. Se o órgão sexual é escondidinho, aí ela é criptógama. Beleza, valeu. Beleza? Então, massa. Agora, galera, bora para a reprodução das angiospermas. Vamos ver como é que essas plantinhas maravilhosas se reproduzem, beleza? Se liga só no bagulho. Vou pegar uma caneta aqui de cor diferente. Vou pegar essa roxa. Beleza. Olha só o seguinte. O objetivo, voltando aqui, ó. Aqui na antera vão ser produzidos os gametas masculinos. Aqui no ovário vão ser produzidos o gameta feminino. O objetivo é fazer fecundação para a planta reproduzir. O ideal é que ocorra autopolinização? Esse é o ideal? Não, porque isso diminui a variabilidade genética. O ideal é que ocorra polinização com outra planta. Beleza? Fecundação com outra planta. Então, vamos imaginar plantas diferentes. Aí eu peguei aqui a antera de uma e cortei no meio. Ó, peguei a antera e tá, cortei no meio. Tá, toma. Aqui está a antera cortada no meio. Cada região da antera dessa daqui, galera, ó, cada região dessa é considerado um esporanjo, tá? Oxe, se é um esporanjo é porque lá dentro são produzidos esporos. Esses esporos são produzidos a partir de células específicas chamadas de microesporócitos. Os microesporócitos fazem meiose, dando origem aos micrósporos. Beleza? Então, dentro do esporanjo, que é a antera, ocorre a meiose, dando origem aos esporos. Esses esporos, eles germinam formando gametófitos. Como é o nome do gametófito masculino aqui nas angiospermas, galera? Grão de pólen. Esse é o gametófito masculino, ó. Grão de pólen. Gametófito masculino. Dentro do gametófito masculino, nós vamos ter inicialmente duas células. Uma célula do tubo e uma célula geradora. Esta célula geradora, ela se divide e dá origem a duas células espermáticas. Olha só. Essa célula geradora se divide e dá origem a duas células espermáticas. As células espermáticas que estão aqui, ó, elas são os gametas masculinos, tá? Então, vamos de novo. Dentro da antera, a antera é o esporanjo. Ocorre por meiose a produção dos esporos. Os esporos germinam dentro da antera, gerando o gametófito masculino, grão de pólen. Dentro do grão de pólen tem duas células. Célula do tubo, célula geradora. A célula geradora se divide formando duas células espermáticas. Beleza? As células espermáticas são os gametas masculinos. São os gametas masculinos. Então, eu te pergunto, a célula espermática está dentro do grão de pólen e o grão de pólen está dentro da antera. Tudo isso está acontecendo aqui dentro da antera. Tudo bem, galera? Legal. Agora, vamos para a parte feminina. A parte feminina está aqui, ó. O ovário é o esporanjo feminino. O ovário
é o esporângio feminino. Tá ele aqui, ó, bonitão, ovário. Se a gente der um zoom no ovário, ó, esse desenho aqui pegou o ovário e vai ampliar. Pum, ampliou para cá. Se a gente der um zoom no ovário, vocês vão perceber o seguinte, que lá dentro existem algumas células importantes. Na verdade, só tem uma célula importante, que é essa que está bem aqui no meio, bem pequenininha, que é a oosfera. A oosfera é o gameta feminino. Ela fica lá dentro do ovário. Tá? Só que a oosfera fica rodeada por alguns outros tipos celulares que ficam ali perto dela. Esses outros tipos celulares não são muito importantes aqui para a gente, não. O que me importa é a oosfera, que é essa que está de verde aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o pontinho do meu mouse aqui, né? Para visualizar a oosfera, estão vendo? Sim. Tá, então beleza. Então aquela ali dentro é a oosfera. O que acontece? A oosfera não sai do lugar, ela fica aqui dentro do ovário. Quem tem que chegar até lá é o gameta masculino, a célula espermática. Só que a célula espermática não se movimenta. Quem se movimenta é o gametófito masculino, chamado de grão de pólen. Como é que a gente chama a movimentação do grão de pólen? A movimentação do grão de pólen recebe o nome de polinização. Então, quando o grão de pólen sai da antera e vai até uma região de pistilo, até um carpelo, um órgão sexual feminino, o nome desse processo é polinização. Nas gimnospermas, esse processo era feito pelo vento. Aí a gente chamava de anemofilia. Aqui nas angiospermas pode ser o vento também. Mas aqui também pode ser a água. Se for pela água, como que a gente vai chamar? Hidrofilia. Hidrofilia. Pode ser também por animais. Se for feito por animais, como que a gente vai chamar? Zoofilia. A gente, polinização por animais é zoofilia, tá? Zoocoria seria dispersão de semente por animais. Cuidado, esse nome zoofilia, em português, tem dois significados. Um deles é polinização por animais. É o único que interessa. O outro não importa, tá? A única coisa que você tem que prometer para mim é que nunca jamais você vai pesquisar na internet esse termo zoofilia. Acredite em mim, é polinização por animais. Beleza. Agora, se você nem entendeu o que eu estou falando, também melhor ainda. Agora, presta atenção no seguinte. O que vai acontecer? Quando o grão de pólen vai subindo, viajando ali, não importa como, tá? Ele vai chegar especificamente na região do estigma. Olha só o grão de pólen. Olha o grão de pólen chegando aqui na região do estigma, beleza? Quando chega lá, a célula do tubo, ela se estica todinha. Olha a célula do tubo se esticando aqui, ó. A célula do tubo se estica todinha, formando uma estrutura chamada de tubo polínico. O tubo polínico é quem conduz o gameta masculino até o feminino. Por isso que não depende de água para reproduzir. Não depende de água. Beleza? O que vai acontecer? A célula espermática, a primeira que chegar, vai fecundar a oosfera. A primeira que chega fecunda a oosfera. Beleza? Só que são duas células espermáticas. O grão de pólen tem dois gametas masculinos. O primeiro que chega fecunda a oosfera. E o segundo? O segundo gameta masculino que chegar vai ficar chupando o dedo? Não. Se não deu para pegar a oosfera, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as amigas dela aqui, ó. As amigas da oosfera são essas duas células aqui no meio. Vou passar o marca-texto aqui, ó. Essas duas células aqui no meio são as amigas da oosfera. Elas são chamadas de núcleos polares. Núcleos polares. Então vamos de novo. O primeiro gameta masculino que chega, pega a oosfera. O segundo que chegou atrasado, pega os dois núcleos polares. Tá? Essa é a regra, é assim que funciona. Então, nas angiospermas,
a gente tem um único grupo de plantas em que ocorre um fenômeno chamado de dupla fecundação. A primeira fecundação é a fecundação do núcleo espermático com a osfera. A segunda fecundação é a fecundação da célula espermática com dois núcleos polares. Beleza? Então, são duas fecundações. A primeira fecundação da osfera com a célula espermática dá origem ao embrião, que é a nova planta, né? O embrião é a nova planta. Beleza. Já a outra fecundação, que é da célula espermática, com os dois núcleos polares, forma um tecido em volta do embrião, chamado de endosperma. O endosperma é um tecido que vai nutrir o embrião. É esse tecido que fica aqui em volta, ó. Esse que eu estou pintando. Oxi, velho. Ele pinta tudo troncho. Então, ó, esse aqui que eu estou pintando de vermelho, ó, é o endosperma. Ele fica em volta do embrião, beleza? E é um tecido de nutrição. Pergunta para vocês, me responde aí. Quantas células foram fundidas para dar origem ao endosperma? 3. 3 células. Muito bem. Quem respondeu aí, Arthur, eu acho. 3 células. Uma célula espermática e 2 núcleos polares. Cada uma dessas células que formou o endosperma são haploides. Haploide com haploide com haploide, o endosperma vai ser o quê? Fala para mim. Triploide. Triploide, beleza? Escrevam essa informação aí. Nas angiospermas, o endosperma é triploide. E o embrião? O embrião é formado pela fecundação do núcleo espermático com a osfera. Núcleo espermático haploide, osfera haploide, o embrião vai ser o quê, galera? Diploide. Diploide. Very good. Agora, olha o que acontece. Tá vendo? Todo aquele tecido em volta do embrião ainda tem um outro revestimento, que é esse revestimento bem aqui, ó, que eu estou pintando de azul. Galera, tudo isso daqui, olha o que vai acontecer. Essa parte em azul e essa parte em vermelho vão revestir o embrião que está de verde. À medida que essas coisas vão crescendo, ó, a parte em azul é essa fininha bem aqui. O endosperma fica grandão, é esse vermelhão aqui. E o embrião está lá dentro, é esse verdinho aqui, ó. Beleza? O conjunto endosperma, embrião e essa casquinha de fora que a gente chama de tegumento, o conjunto dessas 3 coisas recebe o nome de semente. Então tá aqui, ó. A semente é o conjunto de embrião, endosperma, tegumento. Só que tudo isso está acontecendo dentro do ovário. O próprio ovário vai se diferenciar em um tecido de proteção. Olha só, tudo isso que a gente viu está acontecendo aqui dentro. Ó. Fecundou a osfera, fecundou os núcleos polares, formou a semente aqui dentro. O tecido do ovário, ele próprio se diferencia em um tecido de revestimento da semente. Esse tecido de revestimento da semente, galera, é o fruto. Beleza? Então, o fruto é um tecido que reveste a semente. Agora, fala para mim, para ser um fruto verdadeiro, para ser um fruto legítimo, ele tem que ter obrigatoriamente origem aonde? Onde que é a origem do fruto? Qual tecido eu falei que forma o fruto necessariamente? Ovário. O ovário. Beleza. Então, escreve aí. Frutos verdadeiros têm origem no ovário. Obrigatoriamente. O fruto é o tegumento, professor?
Não, tegumento é a casquinha da semente. Aqui, ó. Nossa. Tegumento é só o tecido de revestimento da semente, tá? É a casca da semente que a gente chama, Uhum. popularmente. Alisson, Diga. o morango não é um fruto verdadeiro, né? Calma que a gente chega lá. Vocês entenderam aqui o que é o fruto verdadeiro? Para ser um fruto verdadeiro, ele tem que ter origem aonde? No ovário. Essa é a única regra. Tem origem no ovário, é o fruto verdadeiro. Beleza? Não tem origem no ovário, aí não é fruto verdadeiro. Muito bem. Agora, olha o que acontece. Isso daqui, né, que você está vendo, é uma laranja. Beleza? Essa parte da laranja aqui, ó, que é o que a gente come, que é o que a gente entende ali, né, que a gente gosta de comer, essa porção todinha da laranja tem origem no ovário. Então, toda essa parte, ó, tem origem no ovário. Se a laranja tem origem no ovário, então a laranja é um fruto o quê, galera? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Um fruto verdadeiro. Muito obrigado. Eu pensei que eu ia ficar fazendo isso aqui para sempre. Então, beleza. Então, a laranja é um fruto verdadeiro. Agora, olha isso aqui. Essa aqui por enquanto não. Essa daqui. Aquele ali eu falo depois. Essa daqui agora. Atenção. Olha isso que eu tenho aqui. Eu tenho aqui a minha florzinha e eu tenho aqui uma maçã. Tá? Tá aqui minha maçãzinha bonitinha. Maçãzinha. Beleza. Olha o que acontece. A maçã, ela tem algumas partes interessantes. Por exemplo, ela tem essa parte interna aqui, ó, que eu estou pintando de verde. Essa parte interna que eu estou pintando de verde é onde fica inserida a semente. E essa parte da maçã tem origem no ovário. Galera, se essa parte da maçã aqui, que é onde fica a semente, tem origem no ovário, como que eu chamo essa parte da maçã aqui? Fruto. Fruto verdadeiro. Fruto verdadeiro. Muito bem. Aquilo ali é um fruto verdadeiro. No entanto, nós, seres humanos, não comemos o fruto verdadeiro da maçã. Via de regra, a gente come essa camada aqui, ó, de revestimento, que na maçã é branquinha, mas aqui eu estou pintando de roxo. Essa parte aqui que a gente come, ela se parece com frutos de outras plantas. No entanto, apesar de se parecer com fruto, essa parte não tem origem no ovário. Essa parte tem origem no receptáculo floral. Galera, se não tem origem no ovário, mas parece que é um fruto, não é um fruto verdadeiro. Concorda comigo? Eu vou chamar de fruto falso, ou em grego, como que eu poderia chamar? Pseudofruto. Pseudofruto. Aí tem gente que vira para mim e fala assim, Alisson, a maçã é um pseudofruto. E aí, a maçã é um pseudofruto? Não. Ela é os dois? A parte carnosa. Depende de qual parte a gente está se referindo, né? Porque quando eu tiver um pseudofruto, a existência do pseudofruto não elimina a existência do fruto verdadeiro. O fruto verdadeiro vai continuar lá do mesmo jeito. Só que aquilo que a gente entende, né, no imaginário, no senso comum como fruto, né, na realidade é o fruto falso, que é, por exemplo, essa parte da maçã. É igual outros exemplos. Fica esse negócio aqui bem na minha cara. Caju. Olha o cajuzinho aqui. Cajuzinho. Olha essa foto do caju que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa parte aqui, ó, seria no imaginário popular. Essa parte aqui é o que a gente come via de regra, sim ou não? Essa parte aqui que está vermelha aqui é o que a gente usa para fazer suco de caju, por exemplo. No senso comum, no imaginário das pessoas comuns, isso daqui é o fruto. Por quê? Porque ele se assemelha aos frutos de outras plantas. No entanto, essa porção do caju aqui não tem origem no ovário. Ela parece um fruto, mas não tem origem no ovário. Então, essa porção do caju é o quê? Pseudofruto. A castanha, por outro lado, essa parte aqui de cima, tem origem no ovário. Ela é o fruto verdadeiro. Tá? Ela é o fruto verdadeiro. Eu
espero que vocês tenham entendido isso. Então, a existência do pseudofruto não elimina a existência do fruto verdadeiro, tá? Não elimina. Agora, existe ainda o que nós chamamos de fruto partenocárpico. O que é um fruto partenocárpico? Um fruto partenocárpico é um fruto que não tem semente. É um fruto onde o ovário se desenvolveu em fruto, mas não ocorreu fecundação. As plantas não teve fecundação de gametas, mas ainda assim o ovário se desenvolveu no fruto. Ora, se o ovário se desenvolveu, então é um fruto verdadeiro. Só que se esse fruto não tem semente, então ele é um fruto partenocárpico. É o que acontece, por exemplo, com a banana. A banana é um fruto partenocárpico. É um fruto que não tem semente, tá? A maior parte das espécies de banana realmente não tem semente. E são frutos partenocárpicos, de fato, naturais. No entanto, existem algumas bananas com semente. Seriam bananas que não são partenocárpicas. Só que a banana com semente, ela é muito nojenta, viu? Tá vendo aqui, ó? Isso é a banana com semente. Você já tinha visto banana com semente? Ó, essa é a com semente, essa é a sem semente. Qual que você ia querer comer? Fala pra mim. Sem semente. Sem semente. Sem semente. A banana com semente é feia pra cacete, velho. Olha só. Essa banana aqui, ó, que é a banana que a gente produz, ela é fruto, né, de melhoramento genético. Não só de melhoramento genético no sentido de intercruzamentos feitos propositadamente entre espécies variantes de bananas, mas muitas vezes até de transgenia, né, de mutações provocadas de propósito no genoma da banana, para que ela fique mais comercializável, para que esses frutos, a maior parte dessas frutas que a gente come, hoje em dia, elas são resultado de melhoramento genético, tá? Ou de processos de engenharia genética, literalmente, ou de processos de melhoramento genético promovendo seleção artificial de algumas variedades, tá? Então é isso. Por isso que a banana é bem nutritivazinha, né? Tem tudo essa parte aqui. Isso aqui é a banana selvagem. Isso aqui é a banana que a gente... Mano. Desculpa, te cortei, foi mal. Pode falar, não. Pode falar. Essa imagem na esquerda, embaixo. Qual? A mais do canto da tela, isso, essa aí. Essa é a banana que a gente come, certo? E isso, se ela não tem semente, o que são esses pontinhos pretos, então? Esses pontinhos pretos são os locais onde a semente ficaria. Ah, entendeu? só. São justamente se tivesse ocorrido fecundação, ali ficariam as sementes, entendeu? Mas como não ocorreu fecundação, aí não tem semente. Tá? Beleza. Beleza? Então é nóis. Professor, Tá bom. Pode falar. só voltando naquela parte do ciclo de vida, por que os esporos que são resultados da meiose, só um vai entrar em mitose? Aonde isso? Aqui nesse slide? Do outro. Esse? Eu tinha lido no livro que só um ia entrar, um quarto, ia entrar em mitose. Não, mas calma. Dos esporos masculinos ou dos femininos? Dos dois. Dos dois. Então, o que acontece é o seguinte. Você tem... os esporos, eles são produzidos por meiose. Uma vez que o esporo é produzido, o esporo tem que germinar. Concorda comigo? O esporo tem que crescer. Esse crescimento é feito por divisão mitótica. Só que não são todos os esporos que fazem a mitose germinando em gametófitos. Uhum. É isso que o livro quis dizer, entendeu? Tem uma quantidade específica desses esporos que, de fato, entram em mitose para gerar os gametófitos, tá bom? Mas por que isso aí, só um quarto? Na verdade, sim, eu não sei, não tenho nem certeza se esse valor é preciso para todas as plantas, beleza? Mas nem todos eles entram em estado de germinação, porque, de fato, muitos esporos são produzidos. E não é necessário que todos eles formem gametófitos, senão a quantidade de gametófitos ia ser muito, muito grande. Especificamente nos pistilos, nos órgãos sexuais femininos,
tá? Aí você ia ter uma quantidade muito absurda de gametas e isso seria desnecessário. Tá? Agora, quanto ao valor exato, eu não sei nem se dá para falar assim, ó, é só 1/4 realmente em todas as plantas do planeta, eu não sei nem se dá para falar isso, não. Beleza? Ok. Professor, Pode se falar. a banana não tem semente, como é que ela se reproduz? Ah, boa pergunta, né? E aí, chuta. Não sei. Pega uma Não é a mudinha. menor ideia. Hã? Bom dia para plantar. Pega uma mudinha. Isso, a gente chama que assim, ó. Vou ver se aparece aqui digitando reprodução da banana. Vocês têm um desenho bom aqui. Tá, vou escrever direto o nome aqui. Olha só, a banana, ela tem um crescimento, deixa eu ver aqui. Eu quero achar uma imagem mais melhor para mostrar para vocês. Aqui, ó. Agora sim. Pô, mas tá pequenininho pra burro, hein, velho? Tá, vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo? Olha aqui onde está escrito bananeira. Vocês estão vendo isso? Sim. Sim? Olha só. O caule da banana é isso daqui que está embaixo. É um caule subterrâneo. Essa parte que fica para cima é um pseudocaule. É um aglomerado de folhas, na verdade, tá? Aí o que acontece? O caule da banana, ele cresce, na verdade, lateralmente no solo, num mecanismo que a gente chama de propagação vegetativa, tá? Então, quando eu quero fazer crescer bananas, né, eu posso simplesmente cortar segmentos do caule de uma banana e plantar em outro lugar. E vai crescer uma nova bananeira. Então, eu vou pegando trechos de bananas, trechos de caules de bananeiras, e vou colocando no solo. E isso é a propagação vegetativa do caule e vai gerando novas bananeiras. Só que essas variedades de banana, isso seria um mecanismo de reprodução sexuada ou assexuada, galera? Assexuada. Assexuada. Então, todas as bananas que eu gerar a partir do mesmo caule, né, elas são geneticamente idênticas, tá? Por isso, plantações de bananas, de bananeiras, né, no caso, elas tendem a ser muito suscetíveis a pragas. Porque a maior parte das bananeiras que vão estar lá naquela plantação são geneticamente idênticas. Então, se eu tiver uma delas que é suscetível a uma praga, todas elas vão ser suscetíveis à mesma praga, praticamente. Então, por isso que a gente mete muita transgenia em banana, tá? Que é para poder sustentar esse tipo de cultivo, né, que não envolve reprodução sexuada, tá bom? Entendi. Obrigada, isso. professor. Agora, galera, é o seguinte, a aula vai acabar aí agora, 12h50, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para o pessoal aí, né, para o Alfeu e para o Sbrubble, um complemento dessas aulas de botânica da gente, né, na forma de algumas videoaulas, tá bom? Que eu gostaria que vocês assistissem. Então, até a semana que vem, essas videoaulas já vão estar disponíveis para vocês, tá? Eu vou mandar isso aí para vocês. O Alfeu e o pessoal aí do IME vai disponibilizar para vocês, tá bom? Beleza. É nóis então, galera. Beleza? Por hoje é só. Foi um prazer a gente continuar na semana que vem. Beleza? Tchau. Valeu, Tchau, Alisson. tchau. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, professor.